Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. No Poder do Hábito, o Charles Duhigg ele vai percorrer todos os aspectos do hábito, desde a formação, por que a gente tem um hábito e como ele se forma e como alterar um hábito que a gente tem. Então ele faz toda essa linha, desde o início de um hábito, desde a construção, até alterar, até você identificar e alterar seu próprio hábito. Uma das histórias que ele conta no livro é sobre o Michael Phelps, que aos 7 anos ele entrou na natação porque ele dava muito trabalho para os pais, tinha muita energia, e uma das maneiras de ocupar a energia desse menino, eles colocaram ele na natação, e o treinador logo viu que ele levava jeito, que ele tinha um físico apropriado, e começou a treinar ele. Só que nessa época, os pais do Michael Phelps estavam separando e tal, então o menino estava passando por vários problemas, ele passou por vários problemas ao longo do seu desenvolvimento, e o treinador ele sempre foi tentando encontrar formas de equilibrar isso, só que esse treinador ele tinha no mindset a importância dos hábitos, né, da construção de hábitos para você para você obter resultados. Foi aí que ele foi criando alguns dispositivos, algumas formas de passar algumas rotinas para o Michael Phelps, para que conforme ele fosse vivendo cada dia, ele fosse incluindo algumas rotinas na vida dele e no longo prazo isso se tornaria um hábito. Uma das ferramentas que o treinador desenvolveu com o Michael Phelps é mais ou menos assim: toda vez que o Michael Phelps ia nadar ou acabava um treino, o treinador falava todo dia para ele rodar um filme na cabeça dele. Toca a fita. Ele falava, toque a fita. E aí o que, que era essa fita? Dentro da mente, o Michael Phelps mentalizava, né? Uma prova perfeita, onde ele nadaria perfeitamente, com todas as execuções corretas. E ele fazia esse exercício todo dia, todo dia. E antes de nadar, ele também fazia. Acontece que aquilo se tornou um hábito e a mente dele passou a construir o treino e a execução perfeita. Então, sempre que o Michael Phelps estava com algum problema ali de autoconfiança, na hora de cair na piscina e tal, o treinador falava: toque a fita, toque a fita. E uma parte legal é que em 2008, quando o Michael Phelps ganhou várias medalhas lá em Pequim, no livro o Charles fala sobre a rotina dele, os hábitos dele. E até no dia da prova, ele fazia exatamente o que ele fazia todos os dias até nos Estados Unidos. Então isso, quando ele foi executar a prova, ele na verdade ele fez o que ele fazia diariamente. Só que aconteceu um problema. Quando ele caiu na piscina, ele estava nadando, o óculos dele estava um pouco torto. Acontece que com os movimentos rápidos, esse óculos começou a encher, encher, encher de água, ele perdeu a visão. E como ele estava tão habituado aos treinos, ele conhecia muito bem seu próprio corpo, a piscina, seus movimentos, ele nadou cego. Então ele mentalizou na cabeça dele o filme, começou a contar as braçadas e ele terminou a prova no escuro. E ele conseguiu. Inclusive, tem uma frase que diz assim, que os campeões eles não fazem coisas extraordinárias, eles fazem coisas ordinárias, mas com tanta precisão e tanta velocidade que o outro time não consegue reagir, o adversário não consegue reagir. Então o hábito ele tem essa força, ele não precisa ser racionalizado. O seu cérebro ele desliga e o hábito toma a ação e aquele comportamento ele é gerado automaticamente. Mas o que é o hábito? O hábito ele é um comportamento automático que se forma e a gente não toma decisão para aquilo acontecer. Então, o hábito tem essa característica. Mas por que a gente tem hábitos? Segundo as pesquisas, a gente desenvolve hábitos porque de outra maneira a gente não conseguiria viver. O nosso cérebro ele entraria em pane, ele não daria conta, porque todos os nossos dias a gente tem muita coisa para processar, muita informação, muitas decisões para tomar. Se a gente não conta com nossos hábitos, é um volume muito grande de tomadas de decisões e a gente com certeza ficaria louco. Então os hábitos eles têm esse propósito. Segundo uma pesquisa da Duke University nos Estados Unidos, mais de 40% das nossas decisões diárias não são decisões racionalizadas. A gente não pensa para tomá-las, são hábitos. No livro, o Charles ele mostra que um hábito ele é formado por um loop. Foi descoberto que há um loop onde a gente repete alguns comportamentos e por alguns motivos eles se tornam hábitos. Esse loop ele é formado por três pilares: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Para falar da deixa, vamos usar de exemplo escovar os dentes.
Imagina que você terminou de comer e você tá com aquela sensação de, sabe, o gosto da comida na boca, você não tá bem, você tá sentindo que sua boca tá suja. E de repente, sem pensar, você vai pro banheiro e começa a escovar os dentes. Essa deixa, esse sentimento, né, que você não estava confortável com sua boca, você estava sentindo que ela estava suja, levou você para uma rotina. Então a deixa disparou para a rotina. O que que é a rotina? Foi o ato de você entrar no banheiro, pegar sua escova, você passar sua pasta de dente, você escovar. Até os movimentos que a gente faz, a quantidade, a gente não muda muito a variação a cada dia. Então, até as repetições a gente faz o mesmo número. A gente não sabe disso porque a gente não conta. Senão você ficaria maluco. Até mesmo sua escova, você não fica pensando, a minha escova é azul. Não, você pega azul, você pega a sua escova, coloca a pasta, sai escovando os dentes, conclui e logo após você terminar de escovar os dentes, a gente entra para a recompensa. O que é a recompensa? Você já reparou que quando você termina de escovar, você sente aquele frescor na boca, aquele mentolado, e você, putz, tô com a boca limpa, você passa a língua nos dentes e tá do jeito que você gostaria. Então, depois da rotina, a gente entra na recompensa. A recompensa é um gatilho, ele está relacionado a algum prazer, alguma recompensa de fato, que faz aquele hábito se manter vivo, porque a partir do momento que a recompensa é ativada, você volta pro loop e esse hábito ele vai ser ativado inúmeras vezes na sua vida. Uma parte muito legal do livro sobre a estrutura do hábito é de um experimento que eles fizeram em Cambridge. Um professor chamado Schultz, ele fez um experimento com um macaco. Esse macaco era o Julius. E o que que ele tinha que fazer? Esse professor colocou esse macaco, o Julius, numa cadeira e existia um canudinho, tá? Onde caíam gotinhas de suco. E aquele macaco ele gostava muito de suco de amora. O que acontece? Na frente dele, na frente da cadeira dele, tinha um monitor onde passava várias formas coloridas. Porém, só quando o Júlio via a linha azul, uma linha, uma forma de linha, e ele puxasse uma alavanca, caía uma gotinha de suco de amora. E aí o que acontece? No começo ele não gostou muito daquele exercício, ele não entendeu, e tudo que ele queria fazer era sair da cadeira. Ele tentava sair da cadeira de todo jeito. Mas depois de muitas repetições, o Júlio começou a ficar, meu, vidrado, loucaço, ligadão ali no monitor. O professor fala que ele ficou com olhos laser, mira laser. Ele não parava de olhar pro monitor na loucura de achar a linha. Toda vez que a linha aparecia, ele apertava a alavanca, descia o suco, ele ficava maravilhado. Porém, existe um captador no cérebro dele para ler as ondas, né? Para ler o comportamento ali do cérebro dele. Só que o que é interessante que o professor descobriu? Que toda vez que o Julius ele via a linha azul e puxava a alavanca, quando ele puxava a alavanca, disparava uma atividade cerebral. O que ele imaginou que era a felicidade do Julius, porque o Julius ganhava a gotinha de suco de amora. Então, quando ele caía a gotinha puxando a alavanca, existia um pico cerebral e ele ficava feliz. E o Julius continuou frenético ali no exercício, puxando a alavanca. E foi quando o professor descobriu a construção de um hábito. Chegou um momento que o Julius ele não ficava mais procurando pela cor azul, pela linha azul. Ele simplesmente, quando via, ele puxava a alavanca, ele já não pensava, só que aí aconteceu uma coisa diferente. O que aconteceu? Quando ele via a linha azul, e antes de puxar a alavanca, o cérebro dele já disparava a felicidade. Então existia já uma atividade cerebral muito maior quando ele via a linha azul. Então o que isso significa? Que o cérebro dele antecipava o prazer, então ele sentia a realização, a recompensa antes mesmo da gota de suco cair. Então nesse momento o hábito ele já estava formado. Então quando ele via a linha azul, que era uma deixa, né, de uma rotina que ele ficava ali vendo, a rotina era ele ver, já disparava a atividade cerebral e ele sentia a recompensa antes mesmo da gotinha de suco cair. E esse experimento do Július ajuda a gente a entender por que a gente se comporta, por que a gente tem alguns hábitos. Porque às vezes você não está com fome, você vê alguma coisa na mesa, você acaba comendo. Então o que acontece? Seu cérebro quando vê um chocolate, por exemplo, ele sabe que aquilo é um doce, que aquilo dá prazer, e ele dispara no seu cérebro uma atividade onde você sente a recompensa, você tem um anseio muito forte, e você acaba indo comer
ali na sequência, como um hábito mesmo, você nem raciocina, e isso acontece. O Poder do Hábito é um livro muito completo, tem várias histórias, tem muita pesquisa, o autor recheou muito o livro, e para finalizar o livro, ele mostra como você pode mudar um hábito. Ele conta que hábitos não dá pra gente eliminar um hábito. A gente pode mudar o formato de um hábito, inserindo alguns componentes diferentes dentro do nosso hábito. O livro ele é repleto desses conhecimentos e o Charles ele foi muito bem sucedido nesse livro. As histórias que ele conta, a forma como ele estrutura o livro é muito legal, é muito rico. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um livro com mais um vídeo. Tchau!